A formação do treinador é um processo de aprendizagem que acontece ao longo da vida? Como Johnny Lawrence, personagem de Cobra Kai, pode nos ajudar a entender esse processo? Fica aí com a gente. Ei treinador, ei treinadora, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Leonardo, sou graduado e mestre em Educação Física pela Unicamp e você está no canal Ei Treinador. Aqui a nossa ideia é trazer contribuições para a sua formação e sua atuação profissional, tendo sempre como base estudos e pesquisas em pedagogia do esporte. E antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de dar o seu joinha, compartilhar, deixar seu comentário e, claro, ativar o sininho do nosso canal, porque assim as nossas informações chegam para você e você também ajuda bastante a gente aqui do canal. E hoje o assunto do nosso vídeo é Cobra Kai, esse seriado que está fazendo um baita sucesso. E a gente vai propor o que para você? Um estudo de caso baseado no personagem Johnny Lawrence, que é ali o protagonista da série, tendo como foco, da nossa análise, a formação ao longo da vida e a função que as experiências episódicas podem ter na formação do treinador. E claro, eu já vou avisando que esse vídeo contém spoilers, tá bom? O seriado Cobra Kai, ele é um seriado canônico, da quadrilogia Karate Kid. Se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena, para entender, direitinho aí esse seriado. E o que passa ali, de base nessa quadrilogia aí que vem para esse seriado é o confronto entre duas filosofias muito diferentes de ensino do Karatê. Uma tendo como representante o Dojo Cobra Kai, e a outra tendo como representante o Dojo Miyagi-Do. O seriado Cobra Kai se passa 30 anos após uma série de ocorrências envolvendo Johnny Lawrence, representante do Dojo Cobra Kai, e Daniel LaRusso, representante do Dojo Miyagi-Do. E o nosso foco aqui hoje vai ser analisar como Johnny Lawrence, que passa ali por uma série de transformações na sua vida, desde a sua derrota para Daniel LaRusso no torneio regional até esses 30 anos posteriores em que o Cobra Kai vai contextualizar a sua história, para entender ali como é que ele se forma e se transforma em treinador de crianças e jovens ensinando o Karatê. E o nosso foco vai estar basicamente ali na primeira temporada, que é a temporada em que Johnny Lawrence decide: vou ser professor de Karatê. Não. Eu vou ser o seu sensei. E nesse vídeo eu vou destacar para você quais são as experiências episódicas que marcam a vida de Johnny Lawrence e, a partir de referenciais da pedagogia do esporte, a gente vai poder entender como que acontece o confronto, esse embate entre as ideias, os valores e as crenças de Lawrence e a filosofia do Dojo Cobra Kai, que pode ser ali resumida a um dos 3 mandamentos básicos: sem compaixão. Para isso, eu selecionei 3 experiências, 3 lembranças que marcam muito a trajetória de Lawrence desde o primeiro filme do Karate Kid e que vão fazer parte ali, vão ser espécie de fantasmas que vão sempre rondando e passando pela mente do Lawrence durante a temporada 1, para que a gente possa entender essa formação do treinador a partir das experiências vividas por Lawrence. A primeira experiência que eu gostaria de destacar aqui é a lembrança que Lawrence tem de ter perdido para LaRusso e justificar sua derrota a partir do que ele chama de uma derrota injusta. Tecnicamente falando, eu chutei a cara dele. Brincadeira. Foi um chute legal. Ah, ilegal? Tá bom. E aquele cotovelo no meu joelho? Eu recebi uma advertência enquanto você ganhou. Opa, sem briga na loja, tá? Esse sentimento traz para Lawrence uma sensação de injustiça frente à situação que ele passou com o LaRusso ali no tatame, na disputa do torneio. E esse sentimento de injustiça parece que paira na vida dele após essa derrota. Uma segunda lembrança que é muito presente na trajetória de Lawrence no seriado Cobra Kai é a lembrança dele conversando com seu sensei, o Chris, no meio da luta contra o LaRusso, quando o Chris pede para ele acertar propositalmente a perna do LaRusso na luta. É muito nítido, é muito perceptível na cena
que Lawrence não gosta daquela postura, daquela solicitação do treinador. Mas em respeito ao treinador, né, nessa relação que ele tem com o seu treinador Chris, ele acaba acatando e dando esse golpe ilegal. Lembrando que o que leva ele, né, a voltar para o tatame é a célebre frase, sem compaixão. Então parece que aquele momento é o momento em que a relação dele com essa questão do ser sem compaixão começa a ter uma espécie de atrito com relação aos valores próprios dele. E o terceiro episódio, que é o desfecho de toda essa sequência, é quando depois do torneio o treinador menospreza o segundo lugar conquistado por Lawrence e Chris pega o troféu dele e quebra. Lawrence, pela primeira vez, parece contrariar, né, a decisão do treinador, então ele o enfrenta. E o treinador dele, o Chris, dá uma gravata, um tipo de um mata-leão no Lawrence. É muito nítido que ele, relembrando essas situações, ele vai fazendo paralelos com relação ao papel dele enquanto treinador no momento, né? Então ele se coloca como treinador e é muito nítido que ele luta para não ser como o treinador dele foi. Então essa é uma luta também que ele tem dentro dele durante todo o seriado, pelo menos na primeira temporada. Uma coisa que é bastante notável, né, que a gente percebe no seriado Cobra Kai, é que Lawrence se desdobra em ensinar os dois primeiros princípios do Dojo Cobra Kai. E o terceiro princípio, né, o sem compaixão, é algo que vai ficando, ele tem uma postura às vezes de não ter muita compaixão pela meninada, né, fazendo bullying, mas ele não entra muito nesse mérito ao longo de toda a temporada. Mas, como indivíduo, como personagem falível, e esse é um ponto muito legal do Cobra Kai, todos os personagens têm muita profundidade, né? Lawrence acaba numa situação ali, se inflamando, indo para o torneio, e no torneio ele resolve ensinar e colocar para a criançada, para os jovens que estão com ele, né, a necessidade deles entrarem no tatame do torneio e lutarem sem compaixão, reunindo seus alunos e conversando com eles. Mas um sensei de um dojo chamado Cobra Kai não deveria enfatizar, né, esse princípio? O que será que leva Lawrence a quase secundarizar e quase deixar de ensinar isso para a criançada? É aí que entra a importância de compreender o papel dessas experiências episódicas na formação ao longo da vida e, portanto, na formação do treinador e da treinadora de esportes. Peter Jarvis, um autor aí muito utilizado, né, para os estudos sobre formação do treinador, por ser um dos grandes estudiosos da aprendizagem ao longo da vida, ele vai dizer, né, que tudo isso que a gente está analisando, esses três grandes episódios, eles formam o que ele chama de experiência episódica, que são situações que acontecem num determinado momento da vida da pessoa, num determinado tempo, e impactam demais a vida dessa pessoa. Esse impacto, às vezes, ele é tão grande que leva essa pessoa a questionar seus valores, suas convicções, tudo aquilo que ele acredita, né? Ou seja, atinge em cheio a sua biografia, aquilo que ele é enquanto sujeito, enquanto pessoa. E essas experiências vividas por Lawrence, elas impactam tanto a vida dele, né, que acabam colocando ele numa espécie de uma corda bamba entre a filosofia clássica do Dojo Cobra Kai, do qual ele é representante agora, e os sentimentos que ele alimenta a partir dessas experiências que ele viveu, né, e que vão, de alguma maneira, confrontando principalmente a noção de não haver compaixão lá no tablado, lá no tatame. Mas como bem alerta Peter Jarvis, nem toda experiência episódica significa aprendizagem. Isso por quê? Porque é necessário que o indivíduo que está vivendo aquela experiência dê um sentido pedagógico para ela, levando ela, né, a ser capaz de modificar muitas vezes suas crenças, seus valores. Parece que essas três experiências inicialmente não faziam muito sentido para Lawrence, mas quando ele assume o papel de sensei, de treinador, essas experiências parecem fazer um sentido para o novo papel que ele assume. E é aí que elas fazem o quê? Elas vão moldando e transformando e construindo uma trilha, um caminho pelo qual Lawrence vai ressignificando seus valores, seus ideais, e como resultado dessa tríade de experiências vividas por Lawrence, representadas pelo golpe que ele considera ilegal, dado por LaRusso, pela situação dele ser levado a agir sem compaixão, contrariando a si mesmo, e por fim, né, ter a sua admiração abalada pela agressão que ele sofre pelo seu próprio treinador, Lawrence parece colocar numa balança
a necessidade de que a compaixão seja fundamental para que ele possa ter uma vida e ser um professor honrado. E um dos catalisadores dessa sensação parece ser o momento em que ele, ao entrar como sensei no torneio, depois de ter ali inflamado seus alunos para entrarem sem compaixão, ele tem como adversário direto dos seus alunos, dos seus atletas, o seu filho, que foi treinado com a lógica, com a filosofia do Miyagi-Do, por Daniel LaRusso. A presença do filho dele vai fazer com que tudo isso pareça se juntar, né? Essa sensação dessas três experiências, e ele passa a ter uma nova experiência episódica dentro daquela competição, marcada, por exemplo, pela agressão que o filho dele sofre fora do combate, no momento de separação da luta, por um dos personagens, que é o Hawk, né, o Falcão, que treina com ele no Dojo Cobra Kai, lesionando o ombro do seu filho, né, acaba sendo lesionado, e aquilo já começa a dar para ele uma sensação de que ele talvez tenha passado do ponto com seus alunos. E por fim, né, isso fica evidente quando, no momento em que a luta final entre o seu filho, representando o Miyagi-Do, e o Miguel Dias, que é o seu aluno, né, tem uma pausa e o aluno dele, o Miguel Dias, fala para ele que ele encontrou o ponto fraco do adversário, que é o ombro. E aí o Lawrence fala para ele assim, não, isso não é lutar de forma justa. Encontrei a fraqueza dele, sensei, é o ombro. Escuta, eu sei que a gente quer ganhar, mas tem que ser do jeito certo. Não vamos jogar sujo. Sujo? Não tem nada sujo em ganhar, sensei. Você ensinou isso. Deixa comigo. Ele já era. Sem compaixão. Sem compaixão, né? Então ele reforça a ideia de lutar sem compaixão. Ele vai lá, acerta o ombro do filho de Lawrence, deixando ele muito vulnerável, finaliza a luta e vence. E é muito nítido que o personagem, nesse momento em que a luta está sendo vencida pelo seu aluno, ele se arrepende completamente de ter incitado seus alunos, seus atletas, a terem uma atitude sem compaixão lá naquele torneio. Essas três experiências que a gente analisou, mais essa nova experiência vivida dentro do torneio, vai fazer definitivamente com que Lawrence varra para baixo do tatame a ideia da luta sem compaixão. Isso fica bastante nítido no início da segunda temporada. E Lawrence começa a perceber que a compaixão, a honra e a justiça, elas caminham lado a lado. E ele começa a enfatizar isso, confrontando ali os valores clássicos, os valores filosóficos do Dojo Cobra Kai. E aí, essa história já aconteceu com você, de você ter uma situação que acontece em que você vai juntando as coisas e percebe que deve estar errando e te leva a fazer mudanças aí na sua filosofia, nas suas concepções, nos seus valores? Isso representa a importância das experiências episódicas na formação do treinador e da treinadora na sua formação. O que eu gostaria de solicitar para você após esse vídeo é que você comece a tentar perceber a importância que algumas situações têm para a sua formação e aproveite-as como um ambiente de aprendizagem para o treinador que você quer ser. E é isso aí então, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de dar o seu like, compartilhar aí com a sua rede de amigos, que são treinadores e treinadoras de esporte, e claro, ativar o sininho do nosso canal para que a gente possa ajudar você e você também dê uma mão para a gente no nosso crescimento. A gente se vê num próximo vídeo, um abraço.